do pastoreio da família, tá? Que é muito importante a questão do pastoreio da família. Nós vivemos dias complicados. Nós vamos avaliar o texto de Gênesis, capítulo 12, versículos 1 a 9, que é o chamado de Abraão. Eu vou falar mais um pouquinho para frente, quero fazer uma introdução aqui. Nós vivemos dias difíceis, né? Vivemos momentos terríveis. A desestruturação da família tem sido um fator assim muito forte para a desestabilização da sociedade, né? Nós vivemos uma sociedade toda confusa, toda perdida, porque as famílias estão desestruturadas, estão desestabilizadas. Homens que não assumem a responsabilidade dentro de um padrão bíblico, tá? Existe um padrão na palavra de Deus para os homens. Então hoje, nesse dia dos pais, eu venho aqui para falar para você, homem, para você, pai, que existe um padrão bíblico, e muitos levam os filhos a fazerem o que todos estão fazendo, um padrão mundano. Não, todo mundo está fazendo. Alguns tempos atrás, eu nunca mais vi, não sei se está em algum canal fechado, era o padrão Super Nani. Ah, Super Nani falou. Eu muitas vezes vi na igreja pessoas falando, não é Super Nani, nós estamos assistindo. Então aqui, ó, temos Super Bíblia para nós. É aqui que nós andamos. Não é Super Nani, é a palavra de Deus. E ela é segura. Então o padrão mundano está sendo colocado por aí. Mulheres que na omissão do marido assumem um papel que não pertence a elas. Como temos casos aqui na igreja de mulheres que são viúvas, mulheres sozinhas, que elas têm que cuidar dos filhos. Agora, situações em que os maridos são omissos, são ausentes, muitas vezes as mulheres têm que assumir o papel. E aí é onde a coisa pega. Essa é uma situação. Outra, filhos soltos fazem o que bem entendem, influenciados por uma sociedade que dita as regras. E essas regras são cada vez mais distantes das Escrituras. Feminismo, liberalismo, mundanismo, relativismo. Depende, né, pastor? Depende do momento, depende da situação, depende do que a palavra de Deus nos orienta, e é por ela que temos que andar. Infelizmente, alguns pais se transformaram reféns dos seus filhos, e às vezes são os filhos que ditam as regras. Então nós precisamos parar, e nessa noite eu quero avaliar com vocês que o pai comprometido com Deus, ele pastoreia bem a sua família. A responsabilidade principal é do homem. Pastorear aqui é a ideia de cuidar da família, tá? É direcionar a família, orientar a família da forma que deve andar. Então, quando pais estão comprometidos com Deus, com certeza o manual deles é aqui, tá? É por aqui que eles se regem, tá? Então eu gostaria que todos os pais presentes aqui nessa noite prestassem atenção à exposição bíblica, porque nessa noite eu quero destacar 3 marcas importantes para um pai no pastoreio da sua família, no pastoreio do seu lar. E o texto básico nosso nessa noite vai ser Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 9, são poucos versículos. Aqui nós temos nesse trecho o início do povo de Israel. O povo de Israel que nós vemos hoje lá no estado de Israel, que nós vemos no país lá, ele teve origem aqui em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, e nós vamos ver aqui o chamado dele a partir do versículo 1 do capítulo 12, e eu quero ver com vocês, né, essas marcas que são importantes para um pai no pastoreio da sua família, do seu lar. Eu quero destacar aqui para vocês que a palavra de Deus, ela não esconde falhas de homens como Abraão. Abraão foi um homem falho. Abraão falhou, ele pecou, ele mentiu, ele errou, e a palavra de Deus não esconde isso de nós. É muito claro, nós temos feito devocional em Gênesis e temos visto isso. O interessante é que apesar das falhas, apesar dos pecados, Deus, ele usa esses homens. Então muitas vezes falar de
de 3 marcas importantes que nós vamos identificar na vida de Abraão, para aplicar na vida dos pais, dos esposos nessa noite. Às vezes pode parecer, mas Abraão foi o cara. Abraão não foi o cara, não. Abraão pisou na bola, pisou feio. Então, de repente, não é, sabe, nós não vamos olhar para os momentos que ele falhou. Nós vamos olhar para os momentos que ele acertou e tentar tirar para as nossas vidas algumas coisas importantes, né? 3 marcas pelo menos. Eu vou falar para os homens e peço que as esposas fiquem atentas para trazer a memória do marido. Às vezes, olha, lembra que foi falado domingo? Lembra das 3 marcas que foram vistas em Abraão? Eu creio que serão muito interessantes. E no final, após a exposição do último ponto, eu quero pedir o louvor que volte enquanto as crianças vão descer e cante. Eu acho que foi o segundo louvor, né? Que eu falei contigo, o segundo louvor, ok? Então nós vamos ver hoje a primeira marca, né? A primeira marca para o pastoreio do lar é a intimidade com Deus. Olha lá, versículo 1 do capítulo 12 de Gênesis. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Eles estavam aqui debaixo de uma aliança, a aliança abraâmica. E o critério dessa aliança de Deus para com os homens era um critério incondicional, independente de obedecerem ou não Deus, ele estaria agindo. O objetivo dessa aliança era Abraão, Israel e a humanidade. E nós vemos essa aliança sendo confirmada depois em Gênesis capítulo 15, versículos 1 até o 21. Novamente Deus ele confirma essa aliança feita. A Bíblia nos esclarece que antes de migrar para a Palestina, Abraão morou em 2 lugares. Passou seus primeiros anos de vida em Ur dos Caldeus. Depois de um longo período, ele foi para Arã, onde ele ficou também um tempo lá. E os últimos versículos do capítulo 11 falam disso, o chamado dele sendo a partir de Arã. Teve essas 2 comunidades como seu lar por um tempo, mas chegou a hora que ele teve que cortar os laços. Cortar os laços com a terra, cortar os laços com o povo e com seus parentes. Essa questão de cortar laços não é fácil, é complicado. Eu converso de vez em quando com algumas pessoas e vejo que poucos são barreirenses. Uma boa parte das pessoas que a gente encontra aqui são pessoas que tiveram que cortar laços com a terra, né? Interessante isso. E uma coisa interessante, quando você corta com a terra, você corta com o povo com quem você convivia, e corta com os parentes também que ficam longe. Eu lembro que quando nós viemos para Barreiras, uma das coisas que afligia minha esposa grandemente era saber que ia ter casamento de sobrinha, casamento de sobrinho, ia ter aniversário, ia ter dia de pais, ia ter dia das mães, que nós não estaríamos juntos, né? E foi um fator assim muito forte. Agora veja bem, Abraão, a família com todos ali, ele recebe uma ordem direta de Deus aqui no versículo 1. Então o Senhor mesmo, ele não mandou ninguém. O Senhor mesmo disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Ele tinha, primeiramente, aqui diante de um chamado de Deus, de uma ordem de Deus, ele tinha que renunciar às certezas do passado. O que ele tinha vivido lá no passado, ele tinha que renunciar. Ele tinha que enfrentar as incertezas do futuro, que seriam muitas. Interessante, quando nós viemos para cá, as incertezas, vocês não têm ideia quantas incertezas. E eu creio que aqui no nosso meio, alguns vieram de longe para cá, né, para a cidade, e quantas interrogações, né? E ele teria que, em terceiro lugar, olhar e seguir com confiança em direção à vontade de Deus. Uma das coisas que me dava um temor enorme de vir para Barreiras, eu pensava assim: olha só, parece coisa de criança, um
Um dia eu vou amanhecer, vai me dar um aperto aqui na barriga, no peito, vai me dar uma agonia, uma aflição, uma vontade de ir embora daqui e nunca mais voltar nessa terra. Eu temia isso, era um temor meu, com esse tamanho todo aqui. Eu falava, não, um dia vai dar um desespero, um dia. E eu vim, e foi interessante para mim, isso era uma necessidade de confiança em Deus. E eu vim, e eu vi como Deus foi cuidando a cada dia. Em nenhum momento da nossa vida, da nossa vinda para cá, eu senti essa situação, essa desestabilização, que isso ia desestabilizar meu lar também, a minha família, a minha esposa. Aos nossos olhos parece que foi uma grande exigência, né, de Deus para Abraão. Ele teria muitas provações pela frente, mas naquele momento a ordem de Deus era: saia da sua terra e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Até aqui Deus não falou para Abraão onde era a terra, Deus não descreveu para ele a terra. O Senhor encontrou um homem para cumprir o seu propósito. E quando eu olho para isso, Deus encontrou um homem para cumprir o seu propósito. Eu olho para nós homens, para nós maridos, né, e eu chamo a atenção para essa palavra. Deus tem te chamado, Deus tem te colocado aqui, e Deus tem te colocado nessa noite, nessa igreja, para ouvir essa palavra. O Senhor encontrou um homem para cumprir o seu propósito quando chamou Abraão. O Senhor, Ele encontrou você, pai, você, marido, um homem segundo o propósito dele para cumprir o que Ele tem determinado para você. Alguém que poderia ser colocado sob fortes pressões, um homem que desejaria fazer a vontade de Deus como a coisa mais importante da sua vida. Às vezes eu me pego olhando para o que eu estou fazendo, e eu gostaria que você, pai, que está aqui nessa noite, você parasse e observasse o que você está fazendo, aonde você está, quais são as suas atribuições no trabalho, em casa, com a família, com os amigos, com vizinhos, com tantas coisas. Você tem parado para pensar que a vontade de Deus é que você faça o que Ele tem determinado para você, o que Ele tem escrito para você, o que Ele tem traçado para a tua vida, e isso é a coisa mais importante. Às vezes eu começo a olhar para algumas coisas da minha vida e eu penso assim: puxa, mas isso é tão importante? Se Deus chamou para fazer, Ele delegou, Ele deu, Ele confiou a mim, a você, é importante. Deus está no controle de todas as coisas. A intimidade que existia entre Abraão e Deus dava esse clima de relacionamento bem próximo. A ideia aqui é: faça a sua parte, Abraão, que a minha será o seguinte, versículos 2 e 3: farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Essa era a parte de Deus. Deus ia cuidar. Muitas vezes nós ficamos preocupados: como é que a coisa vai se desenrolar, como é que a coisa vai acontecer. Algumas situações nas nossas vidas, eu falo nossas vidas falando com os pais que estão aqui, com os maridos, as esposas, às vezes, elas não têm noção do que é essa responsabilidade. Eu falo às vezes para minha esposa, eu falo: bem, a responsabilidade é tão grande, é uma responsabilidade dada por Deus direto a nós homens, e nós tememos falhar. E não é fácil, porque qualquer coisa que aconteça que saia um pouco do normal, do que se espera, é de nós que vai ser cobrado. Então é uma responsabilidade muito maior. Algumas implicações que eu quero ver com vocês. Abraão desfrutava de uma intimidade muito grande com Deus. É possível existir um clima de relacionamento íntimo com Deus nos nossos dias. Os dias em que nós vivemos são dias difíceis, dias complicados, e muitas vezes tantas coisas são oferecidas, tantas coisas para nos tirar do que Deus tem preparado, que Deus tem colocado para nós. É possível? É a minha pergunta. E eu continuo com outra pergunta: será que Deus mudou? Nos dias de Abraão, pensa que era fácil atender a um chamado? Como eram os meios de locomoção, como era a situação? Eles já estavam ali arraigados naquela terra, naquele lugar, deixar tudo ir para outro lugar, mas havia intimidade com Deus
e Abraão obedeceu. Ele não quer mais ter relacionamentos tão próximos hoje. Será? Será que Deus não quer mais? Eu creio que Ele quer. Ou é o homem que tem mudado? O pecado tem distanciado o homem de Deus. Com certeza isso tem acontecido. Como podemos ter intimidade com Deus hoje? O que eu posso fazer? O que você pode fazer, pai, marido que está aqui nessa noite? Primeiramente, algumas aplicações, algumas coisas práticas. E eu falo para você, se você não seguir as orientações práticas, é bem complicado, você não vai conseguir ter sucesso. Para ter intimidade com Deus, uma das coisas importantíssimas é a leitura da Bíblia. Deus fala através da sua palavra, e isso eu falo não é abrindo, tirando sorte, abro aqui, Deus está falando isso, aquilo, não. É você pegando um livro e você se dedicando à leitura. Eu vou ler esse livro, eu vou orar com esse livro na mão. Esses dias, eu senti desejo de pegar a oração do monte, que está lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7. E eu peguei, durante um bom período, eu pegava um parágrafo e eu lia aquele parágrafo, e eu claramente via Deus falando comigo, e eu ia orando sobre aquele assunto. Gente, brota dentro da gente uma paz tão grande. Você vê Deus falando com você. Isso são momentos de intimidade com Deus. Agora, como Deus fala conosco através da sua palavra? Como que eu vou ter intimidade com alguém se eu nunca ouço Ele falar comigo? Nunca ouço. Eu nunca tenho um tempo para ouvir Ele falar. Você tem intimidade com a tua esposa, com o teu esposo, com os teus filhos. De vez em quando você tem que parar para ouvir eles falarem. E nós, quando queremos ter intimidade com Deus, nós não pegamos a palavra de Deus, não abrimos ela para ouvir Deus falar com a gente. Deus teve uma intimidade tão grande nesse trecho aqui que estávamos vendo com Abraão. Deus fala direto para ele, você vai sair daqui, você não vai continuar aqui. Deus hoje não está falando assim de uma forma audível, porque Ele fala através da palavra dele, é o que nós temos, 66 livros revelados aqui, e Ele fala conosco direto. Então, leitura da Bíblia, tempo devocional, como estamos? Todos os dias é postado nos hábitos da igreja uma devocional. Estamos terminando já o livro de Gênesis. Você tem feito? Você tem lido? Tem um trecho curto, tem um comentário e tem uma oração. Você tem feito isso? São formas de levar você a ter intimidade com Deus. E é interessante, isso que eu postei aqui, é você quem escolhe o nível da tua intimidade com Deus. E tem gente que tem escolhido um nível de intimidade com Deus bem pequenininho, ou nada, ou zero. Em casa você consegue viver com essa intimidade zero com a esposa? Você consegue? Você não consegue. Você consegue viver com intimidade zero com o esposo? Não há necessidade de conversa, e com Deus é através da palavra dele. E nós falamos com Ele através de oração. É a forma como nós expressamos os nossos sentimentos, as nossas necessidades. Uma outra forma, anotar estudos. Às vezes temos estudos para homem, estudo para mulher, pessoal, estudo para casais. Se você não vem, você não anota, você esquece. Os sermões, eu vejo pessoas aqui, tem algumas pessoas que eu já vi que têm o hábito de anotar sermões, e eu fico assim, eu falo, puxa vida, que legal. Eu lembro de muitos anos atrás, no princípio, no começo, não que eu saiba tudo hoje, mas no começo, quando eu não sabia nada, meu hábito era anotar. Eu anotava um sermão todinho, quase tudo que ia falando, eu anotava, e eu ia anotando, eu ia absorvendo, e eu me sentia tendo intimidade com Deus, a partir das anotações. Oração, separar um tempo, diário, confessar pecados, se dobrar diante da cruz de Cristo. Senhor, eu estou aqui, eu sou pecador, eu não mereço nada, é a tua graça, é a tua misericórdia. E é quando você se faz bem pequeno que o Senhor se faz grande, cuida e restaura a tua vida, e você tem intimidade com Ele. Colocar a família diante de Deus, pedir pela salvação dos filhos. Quem que vai orar pelos teus filhos? Quem ora se eles são salvos? Para que Deus os preserve, que Deus cuide. Quem ora? Você não tem intimidade com Deus, marido, esposo, homem. É para você que eu estou falando.
Isso é para mim também, eu me vejo da mesma forma que você. E a gente às vezes deixa isso, parece, não, a mãe vai orar, passando responsabilidades. Responsabilidade é tua, velho, é tua, não passa não, é minha. Essas práticas dão intimidade com Deus, dão um relacionamento bem próximo, não são fáceis, requer esforço, requer dedicação, mas os resultados são compensadores. Tem um ditado, quem gosta muito desse ditado é o Tigre. Ele sempre falava aqui, quando estava por aqui com a gente, agora está em Conquista, de vez em quando ele ainda põe no zap: todo sucesso na vida não compensa o fracasso no lar. Não está na Bíblia isso não, mas isso está no dia a dia. Então todo sucesso aí na vida, tá? Que muitas vezes não está baseado aqui, não compensa o fracasso no lar, não compensa. E a gente vê algumas famílias fracassando, algumas famílias sofrendo, porque o marido é um cabeça dura, e ele quer sucesso, e ele está esquecendo do lar, esquecendo da família. E aí vem para a gente, às vezes, situações difíceis, e eu fico olhando, e às vezes eu oro e falo: Senhor, eu sempre falo para ele, as ovelhas são tuas. As ovelhas não são minhas, Senhor. Ele não tem poder para tratar. E às vezes com o homem é mais difícil, viu, mulheres? Orem para que Deus dê sabedoria ao pastor dessa igreja, para ele tratar com os homens. Porque às vezes eu tenho conversas duras com homens aqui. E sabe o que acontece? Nada. Sabe o que é isso? Chamando para intimidade com Deus. E o nível está lá embaixo. Intimidade. Não quer ter intimidade. E muitas vezes o teu lar está sofrendo, os lares sofrem por essa falta de intimidade com Deus. Sabe por que eu estou falando? Porque eu já sofri no meu lar por falta de intimidade com Deus. E se eu falo hoje, eu falo com propriedade. Eu sei o que é a distância de Deus. Eu sei o que é, às vezes, nem pegar a Bíblia para vir para a igreja. Nem pegar, quanto mais pegar durante a semana. Oração para quê? Se preocupar com filhos, com problemas, com a casa, com o lar, para quê? Eu já vivi isso. Isso aqui é um alerta. Está falando quem já passou por isso, quem já sofreu, quem já viu o lar e a bancarrota. Eu já tive a minha família quase que detonada por distância de Deus, por falta de intimidade com Deus. Não tem outra saída, homens. Eu estou falando para vocês, pais que estão aqui nessa noite, não tem outra saída. Se você não tiver intimidade com Deus, não adianta. Na tua força, você não vai a lugar nenhum. Essa é a primeira marca, tá? Para o pastoreio da família, que é necessário nos homens. Porque se você não tem intimidade com Deus, você não vai cobrar intimidade com Deus do teu filho. Você não vai cobrar intimidade com Deus da tua esposa. Você não vai cobrar de ninguém, porque você não tem autoridade. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque aí nós começamos a andar com famílias fracas. Famílias fracas é sinal de igreja fraca. A igreja sofre. O pastor sofre. Quantas vezes angústias, sabe? Madrugadas acordado, clamando a Deus: Deus tem misericórdia. Por que a igreja às vezes está travando? Porque os homens não ajudam. Porque os homens não se aproximam de Deus. Eles escolhem um nível de intimidade bem baixinho, ou quase zero. Aí a família se arrasta, nada dá certo, nada. Imaginem Abraão se a intimidade dele com Deus fosse bem pequenininha. Deus falaria com ele: sai dessa terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus falaria? Se falasse, talvez ele nem ouvisse, distante. E muitas vezes Deus está falando comigo, falando contigo, e nós estamos: é tempo de acordar, irmãos. Essa é a primeira marca, intimidade com Deus. Segunda marca que nós vamos ver agora: obediência a Deus. Olha só, ele teve um chamado de Deus, que intimidade ele ouviu, o que ele fez? Essa área é uma área importantíssima. Homens, muitas vezes nós cobramos a obediência dos nossos filhos. E eu já vi filho olhando para o pai assim. Sabe aquela carinha que vocês conhecem? Quem está falando de obediência para mim? É você? Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos.
comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. Sem hesitar, Abraão reuniu sua família e partiu. Na língua hebraica, a ideia aqui é que ele reuniu e saiu. Ele não ficou, mas tem muito muito sim. Ele reuniu e foi. Homens, nós precisamos ter atitudes mais sérias aqui nessa caminhada, na caminhada com Deus, tá? Ele partiu. Abraão não temeu, não duvidou, não vacilou. O que que te leva a temer? O que que te leva a vacilar? Eu às vezes me encontro assim em situações que eu fico, Senhor, o que está pegando, Senhor? Eu lembro voltando a falar do meu amigo Rogério Tigre, ele falava às vezes que tem famílias que ficam procurando um meio de viver mal. Viver bem, gente, não é difícil, é tão tranquilo, mas tem gente que procura. Não, hoje eu acordei, eu tenho que achar, tem que achar. Quando saiu de Harã, Abraão tinha 75 anos de idade, já era idoso, não era um menino, tá? Versículo 5, fica claro aqui para a gente. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado, seus servos comprados em Harã, partiram para a cidade e lá chegaram. Tá, deixa eu ver onde é que está aqui, que ele tem 75. É no 4. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Ele obedeceu, ele saiu. Os que estavam com ele tinham a oportunidade de aprender com essa atitude dele. Ele obedeceu e dirigiu-se, e já foi se dirigindo para o lugar. A ideia, essa marca demonstra que Abraão era obediente, era submisso a Deus. E como eu falei antes de ler o texto, nossos filhos estão nos observando. Homens, responsabilidade minha e sua. As nossas esposas estão nos observando, e às vezes nós queremos cobrar da esposa atitudes que nós não estamos tendo, homens. Por favor, é tempo da gente acordar, da gente mudar. A situação não está legal, não é por aí, não devemos continuar dessa forma. A obediência nem sempre é vista com bons olhos. A natureza pecaminosa puxa para a desobediência. A nossa natureza, ela quer outra coisa. Mas aqui com Abraão nós vimos que ele obedeceu e já foi se dirigindo para o lugar que Deus havia indicado. Obediência imediata, não ficou enrolando. Como podemos exigir obediência quando nós não somos obedientes a Deus? Nós não temos autoridade. As autoridades que Deus constitui sobre nós, o que nós podemos fazer? Autoridades colocadas, não obedecemos. Deus falando, não obedecemos. A palavra de Deus falando toda semana aqui, toda semana. Fala comigo. A semana passada não foi eu que preguei. Foi falado comigo de uma forma aqui que vocês não têm ideia. Segunda-feira minha esposa não estava aqui, ela não ouviu a pregação. E eu cheguei com ela, sentei, eu passei, eu fui falando isso, e nós vamos fazer isso hoje. E nós colocamos em prática. Esposas, vocês estão sendo pastoreadas pelo marido de vocês. O marido de vocês chama vocês para ter intimidade com Deus. O marido de vocês demonstra obediência a Deus, a palavra de Deus. Se ele está fazendo isso, estão assim, amém. Como podemos fazer algumas coisas? Colocar-se diante de Deus disposto a obedecê-lo. Você, homem, é o líder da tua família, assuma esse lugar. Pare de passar para a esposa, pare de passar para outros. Eu ouvi dizer de uma pessoa que a frequência, a caminhada em casa era mínima, quase nada, porque era o tempo todo na casa da mãe, com os pais. Parece que saiu, mas não saiu muito. E a família andando, sabe, com dificuldades. Por quê? A cabeça está só lá, não está aqui. Então, assuma o teu papel, obedeça ao Senhor. Uma vida de obediência a Deus fala mais alto do que muitas palavras. E filhos que observam e que olham nos pais, obediência, eles seguem esse caminho. Eu tenho visto exemplos nessa igreja, de filhos que têm sido tocados pela obediência do pai, que olham para o pai e eles veem
que o negócio é diferente, que existe obediência, e eles são atraídos, né, pela postura do pai. Teus filhos têm sido atraídos, ou teu filho, pelas tuas posturas? Reserve um tempo no dia para compartilhar verdades da palavra com teu filho, com a tua esposa. Ensine a palavra de Deus para os teus filhos, ensine eles a obedecerem, não quando quiserem, mas imediatamente. A obediência deve ser integral, imediata, interior, deve vir lá do coração, e nós temos a responsabilidade de ensinar os nossos filhos, é nossa responsabilidade. Não precisa, às vezes a gente vê, né? Faz tempo que eu não vejo isso, mas às vezes eu lembro, uma época eu via uma determinada mãe que ela chamava o filho, aí o filho estava lá, ela, então venha, eu vou contar até 3, e eu esperando que ela contasse 1, 2, 3 e 1,5. Eu ficava doente, gente. Contar 1,5, 2, 2,5, não é contar até 3, é contar até 6. Não tem que contar nem até 3. Filho, é isso. Acabou, ponto final. Então nós temos hoje uma sociedade de desobedientes que obedeceu o quê? Bíblia o quê? E aí nós vamos ainda contando até 3? É tempo da gente orientar, da gente ensinar. E para ensinarmos nós precisamos ser obedientes também. Se você não ensinar, o mundo ensina. E ele vai aprender sem o carinho do lar, sem a autoridade da palavra de Deus. Infelizmente, gente, outro dia eu estava ouvindo um comentário, o que tem de filho de crente preso não está escrito. É Marcos, é João, é Mateus, é Lucas, parece os apóstolos na prisão. Filho de crente que não foi orientado, que pai não teve intimidade com Deus, que não foi obediente a Deus, que não ensinou obediência. Filho que se criou sem obedecer os pais, sem obedecer autoridades, e hoje está obedecendo na marra, tá? Atrás das grades, assim, ó, de monte. Eu já trabalhei em presídio, eu sei o que é isso, sabe? Chega na hora da chamada, você começa a ver a chamada, vai estar chamando os apóstolos, Mário, João, Lucas, e ainda vai aqueles nomes do Antigo Testamento, e chama, e a gente eu ficava horrorizado. Sabe onde está a fonte disso tudo? Aqui. Falta de responsabilidade, pais, é minha e é sua. E se a gente não assumir, o mundo assume. E se a gente não ensinar, as autoridades vão ensinar lá na frente. E de uma forma que não vai ter o seu carinho, não vai ter as suas palavras amigáveis, as suas palavras, pegando a Bíblia, ó filho, vem aqui, olha o que a Bíblia diz. Não vai ser assim. A coisa é completamente diferente. Pai, você é visto como herói para o teu filho? Seja um herói do bem. Um herói obediente, um herói bíblico. Vai fazer a diferença. Você vai ver, vai fazer diferença para você, vai fazer diferença para o teu filho, na tua casa, no teu lar, na tua família. A coisa vai andar. Um desafio aqui, eu falei de intimidade e obediência, tem mais um ponto que eu vou abordar agora para fechar esse sermão. Um desafio aqui. Pegue essas 3 orientações, avalie a tua vida, a tua intimidade com Deus, ajuste a tua obediência a Deus, e ajuste o próximo ponto que eu vou abordar agora. Enquanto depois o louvor vai estar cantando aqui, nós vamos dar uma refletida, e eu vou orar por você. Sai daqui hoje desafiado a colocar em prática. Você vai ver como as coisas vão mudar em casa, mas se continuar do jeito que está, eu não sei onde você vai. A terceira marca que nós vamos ver aqui nessa noite: adorador de Deus. Seja um adorador de Deus. Versículos 7 a 9. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor. Versículo 7 e versículo 8. 2 vezes a postura dele. Construindo um altar, o patriarca proclamou a todos que amava o seu Deus. Com esse ato simbólico, Abraão revelou sua fé em Deus, demonstrou que era um adorador.
Deus estava acima de qualquer coisa, nada tinha maior valor do que Deus para ele. E quando nós temos outras coisas nas nossas vidas que são maiores do que Deus, nós não somos adoradores. E não adianta tentar enganar. Você não engana o teu filho que caminha contigo. Você não engana a tua esposa, homem, que caminha contigo, que sabe. E isso incomoda. E tem que incomodar. E que Deus use para incomodar mesmo. Então Deus em primeiro lugar. Êxodo 20, versículos 3 a 4. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Primeiro e segundo mandamento. Os altares construídos por Abraão eram dedicados ao Senhor. A tua vida está dedicada ao Senhor, está dedicada a tantas outras coisas. Às vezes eu fico em conversas, eu fico olhando uma pessoa e ela fala, e eu vou ouvindo, e eu fico procurando onde está edificada essa vida. Essa mente está andando em torno de quê? Para onde está andando? Adorador do Senhor é uma das marcas de Abraão. Como podemos ser adoradores hoje? Só no culto de domingo, à noite na igreja? É o culto de adoração, é o nosso culto de adoração. Não. Em casa nós podemos ser adoradores e treinadores dos nossos filhos, nas atividades da igreja, na quadra, na escola bíblica, nos eventos, no que acontecer, ensinar os nossos filhos a serem adoradores. É um privilégio que Deus nos dá. Os nossos filhos são herança do Senhor. O que você está fazendo com a tua herança? Com o que Deus tem te dado? Pare para pensar nisso. Deuteronômio 6, 7. Ensine-as, falando da criação dos filhos, ensine-as com persistência a palavra do Senhor a seus filhos. Converse sobre elas enquanto estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. O livro Redescobrindo o Tesouro Perdido do Culto Familiar, página 13, editora Fiel, diz o seguinte: a falta de vida que muitas igrejas experimentam em nossos dias pode ter sua origem nas muitas famílias cujos membros adoram a Deus somente no domingo, só domingo e mais nada. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem adoradores todo o tempo, em todo o tempo. Você respira de vez em quando, algumas vezes, não é todo o tempo, para viver. Para viver espiritualmente, você precisa respirar Deus todo o tempo, sempre. Quanto tempo as famílias gastam, às vezes, com televisão, com internet, com WhatsApp? E para Deus, quanto tempo se gasta? Que tal um culto familiar? Vamos para algumas coisas práticas para a gente fechar. Que tal um culto familiar? Tem gente que não sabe nem o que é culto familiar. A gente entende que a nossa igreja é formada de pessoas novas. Nós tivemos um culto de oração terça-feira, focado, não foi culto, é uma reunião de oração, focado só em oração. Eu vi pessoas falando, eu não sabia, pastor, como é que funcionava o culto de oração. Eu não sabia. Então a questão de culto familiar, responsabilidade do pai. A gente vê aqui no versículo 7, Abraão construiu ali um altar, não foi Sara que construiu. 3 elementos para o culto familiar: cânticos, a escritura, a palavra de Deus e oração. Então adore o Senhor com cânticos, cante junto com os teus filhos os hinos que eles têm aprendido na igreja, e as crianças cantam. Eu falei aqui um dia desse, eu pus as crianças no ônibus, saí com elas aí no nosso ônibus, e as crianças começaram a cantar, e foram cantando. Gente, todos os louvores que se canta aqui, eles cantam, e eles não precisam de projeção, eles não precisam de cópiazinha na mão. Puxe um louvor para um tempo de louvor com os teus filhos, você vai ver como eles cantam, e é uma bênção. Então adore com cânticos, tá? Se as famílias cantarem em casa, imagine como vão ser aqui na igreja. Muitas vezes os pais são os primeiros indiferentes, os filhos também não se envolvem. Pai que vem, que fica. Nós não estamos aqui num show, nós estamos aqui louvando ao Senhor, todos juntos. Então comece adorando lá, leve teu filho a cânticos, tá? A cantar. Adore com as escrituras. A família que ama a palavra de Deus vive bem alicerçada, e é uma bênção. Faça perguntas fáceis para as crianças, tá? Algumas mais difíceis, os filhos vão se envolvendo, eles gostam.
Quando chega no retiro, aí tem o torta na cara. Aquelas perguntas mais básicas, às vezes os pais não sabem, as crianças sabem. E se colocar as difíceis, as crianças vão lá e dão show. E eu já vi depois do retiro, pessoas vindo para mim: pastor, que livro eu leio? Eu estou precisando ler um livro, porque eu fui ridículo no retiro. Precisa ir para o retiro para ver que está longe, que não tem intimidade, que não é adorador, que não é adoradora? Compartilhe com os teus filhos verdades bíblicas que você viu na devocional, que você estudou na escola bíblica, que ouviu no sermão, que leu um livro, né? Temos livros evangélicos. Quantos livros bons a gente pode indicar? Compartilhe. Aí às vezes você compartilha uma coisa ou outra, nada, e a criança fica longe. Então adore com cânticos primeiro, adore com as escrituras e adore em oração. Ore pelas necessidades da família, uns pelos outros, por pedidos deles. As crianças às vezes têm pedidos que eles ficam muito felizes quando vê o pai orando: Senhor, o meu filho está querendo isso ou aquilo. Eu nem vou falar, porque às vezes não vai ser legal as minhas colocações. Mas eu lembro quando nós viemos para cá, que a minha filha era pequena, a gente fazia a lista de oração da família, lista de oração do papai, lista de oração da mamãe e lista de oração dela. E a gente orava por aquelas coisas. E aí quando Deus respondia, aí, olha, Deus respondeu. Você viu? As nossas crianças, elas precisam ver Deus agindo nas nossas vidas. E se nós pais não falarmos, elas não vão entender. E quando nós oramos, nós falamos com Deus, que eles veem as respostas. Aí eles falam assim: qualquer coisa, papai, vamos orar. Mamãe, vamos orar. Eu criei minha filha durante o tempo que estava na nossa responsabilidade. Tudo era colocado diante de Deus em oração. Tudo. Não estava bem, estava doente, não falava: papai, dá um remédio, papai, ora por mim, papai, Deus vai cuidar, papai, Deus vai curar. Então nossos filhos precisam aprender isso. Orem pelas necessidades. Onde existe vontade, sempre há um meio de realizar. Lares em que o pai não é crente, a mãe assume a responsabilidade até que o pai se converta. Ore pela conversão do pai. Onde nenhum dos dois são crentes, os filhos podem fazer isso juntos. Se você é sozinho, se integre a uma família da igreja. Procure estar junto com alguém, mas não fique só. Faça alguma coisa. Esses 3 pontos que eu trabalhei hoje, eu queria fazer em menos tempo, mas não foi possível. Intimidade com Deus, a ideia de ter um relacionamento bem próximo. Obediência a Deus, ser submisso para cobrar a submissão dos filhos. Adorar a Deus, amar, gostar de Deus, mostrar que gosta, que ama. Isso é muito importante, meus queridos. Isso vai fazer a diferença. Você vai ver algumas coisas acontecendo na tua casa, no teu lar, e você fala: mas como é que pode? Eu não esperava, eu não pensava que eu poderia me ver com a Bíblia aberta, com os meus filhos, com a minha esposa. Eu não esperava nunca que no momento de esportes eu poderia compartilhar um princípio com meu filho e ver meu filho colocando em prática. Homens, assumam o papel que Deus nos confiou. O futuro dos nossos filhos está em jogo. Não sejam bananas. Vocês vão chegar diante de Deus e prestar contas. E às vezes eu vejo muito pai banana, e diante de Deus não vai falar: ah, Senhor, eu não sabia. Você está hoje aqui no culto ouvindo. Ele vai falar para você, com certeza. Dia 11 de agosto, fazer a voz, eu consigo fazer a voz de Deus. Dia 11 de agosto, às 20 horas e 47 minutos, foi pregado na Igreja Batista da Família, e você ouviu. Você é indesculpável diante de Deus. Não vai ter desculpas diante de Deus. Mulheres, orem para que seus maridos assumam o pastoreio do lar. Não façam o que é para ele fazer, é ele que é para fazer. Então tem aqui para os homens, para as mulheres, para as moças. Tem muita moça aqui, não? Orem para que Deus prepare para você um marido que tem intimidade com Deus. Seja obediente a Ele, seja um adorador, que leve a família a Ele. Se não tem aqui na internet, tem, isso vai ser postado. Então, para quem está assistindo aqui, as moças, e para os rapazes que estão assistindo, estarão assistindo, observem bem as marcas que nós vimos hoje em Abraão e coloquem em prática em suas vidas. São essas qualidades que as moças vão pedir a Deus para encontrarem um marido, tá? Obediência, intimidade primeiro,
obediência de maridos adoradores. Um pai comprometido com Deus, pastoreia bem a sua família. Nós vamos ouvir um louvor agora. Enquanto alguém, por favor, chama as crianças. E eu gostaria que você refletisse em tudo que foi falado aqui.